polícia inglesa está em alerta depois que uma superdroga invadiu algumas cidades do país. Essa droga é chamada de pó de macaco. Ela age diretamente no cérebro e provoca a liberação exagerada de hormônios, o que pode causar paranoia e alucinações. Uma droga potente que causa delírios, agressividade, o uso do chamado pó de macaco já é considerado uma epidemia em algumas cidades da Inglaterra. A substância química mais perigosa que nós conhecemos hoje, deixou o crack assim, lá para trás, vicia rapidamente e faz uma transformação permanente. Também conhecida como pó de zumbi ou pó de canibal, o pó de macaco é um narcótico sintético, ou seja, produzido em laboratórios. Está em circulação há anos, mas nos últimos meses o consumo explodiu no condado de Staffordshire, no interior do país. O problema se concentra em Stoke-on-Trent, a 270 quilômetros da capital, Londres. A cidade tem apenas 270 mil habitantes e é considerada uma das mais pobres da Inglaterra. A droga se espalhou, principalmente entre os moradores de rua, porque é mais barata do que o crack, a cocaína ou a heroína. Custa apenas 2 libras, cerca de R$10. É em cenários como esse que os usuários se refugiam para fumar, injetar ou cheirar a droga conhecida como pó de macaco. Segundo as autoridades, a situação aqui em Stoke-on-Trent é de epidemia. Esta usuária diz que as consequências são piores do que as da heroína ou do crack. Mas como é mais barato, todo mundo usa o pó de macaco. Ela não passa nem um dia sem fumar. O efeito dura várias horas, mas à noite ela já vai querer outra dose. Get more during the night. Yeah. O principal ativo químico dessa substância é a metilanodeoxipirovalerona, ou MDPV, um derivado das chamadas catinonas sintéticas. Essas drogas são obtidas a partir do cat, uma planta nativa da África Oriental e da Península Arábica. Há séculos, povoados dessas regiões mastigam a folha por causa do poder estimulante. O MDPV foi sintetizado na década de 60 em pesquisas relacionadas ao tratamento da fadiga crônica e da redução do apetite. Mas, depois de perceber que o elemento causava abuso e dependência, os cientistas abandonaram os testes. Em laboratórios clandestinos, a substância passou a ser conhecida como sais de banho. O pó de macaco é uma das variedades. Os químicos modificaram a fórmula para aumentar a potência do entorpecente e escapar da legislação. Assim, conseguiram vender a droga legalmente por um bom tempo. Em 2010, o governo inglês proibiu a comercialização da substância. Nos Estados Unidos, essas drogas passaram a ser ilegais em 2012. O Observatório Europeu catalogou no ano passado 154 substâncias novas. 60% delas era da classe sais de banho ou de maconha sintética. Todo ano ficam fabricando uma nova e cativando mais pessoas. São baratos porque é quantidade pequena e são sintetizados em laboratórios clandestinos. São substâncias extremamente potentes que são alucinógenos e estimulantes, certo? É como se fosse cocaína ao 3º ou 4º grau. A venda costuma ser feita pelas redes sociais, o que deixa o controle muito difícil. A polícia de Staffordshire recebe pelo menos 10 chamados por dia. Nos últimos 3 meses, foram 950 incidentes. Segundo o superintendente Jeff Moore, é muito difícil lidar com os usuários porque eles oferecem um risco não só para si mesmos, como para quem estiver por perto. Há casos de pessoas que invadem o trânsito e pulam de telhados. Isso acontece porque o pó de macaco afeta também a área do cérebro responsável pela conexão com a realidade.
que se chama córtex pré-frontal, que é essa que avalia risco, que avalia a realidade, que avalia que se ele subir no prédio e se desequilibrar, ele cai, ou que está passando um carro, que ele não pode atravessar a rua, né? E essa é a área que é anestesiada por essas drogas psicotrópicas. Este hospital recebe a maior parte dos usuários. Chris é um dos médicos da emergência. Ele afirma que as pessoas chegam tão alteradas que a única opção é sedá-las. Quando acordam da sedação, eles ficam desesperados porque não se lembram de nada e já querem se drogar novamente. I'm extremely worried because it's causing us a big effect now. Chris está extremamente preocupado e diz que em 10 anos de experiência nunca viu nada igual. Segundo o toxicologista, essas drogas sintéticas já estão em circulação no Brasil. Só que não detectamos, não tem laboratório ainda preparado para detectar essas substâncias. Então a pessoa tem um surto psicótico, etc., e pensa que é uma doença, e quando na realidade pode ser exatamente efeito desses remédios.